Paz, pastor Ricardo. Paz. Pastor Olegário, paz. Pastora Sônia, paz. Aleluia. Deixa eu ver quem mais está aqui. O Ailton, a Lu, pastora Cris Araújo. O pessoal tá cheio. Eu entrei um pouquinho mais cedo hoje para fazer um esquenta aqui. Falei, na verdade, eu estou aqui desde as 7 horas da manhã. Aliás, às 7 horas da noite. Comecei o culto aqui às 7 horas. E agora, pastor Olegário, pastor Ricardo, eu faço o culto sozinho aqui em casa, ao vivo. Deixa eu mostrar para vocês aqui. É Vocês mesmo? Não repara, não. Olha aqui, ó. Olha Aqui, lá, câmera ali, retorno, lâmpada. Aí eu tenho que operar tudo, sozinho. Mas é da hora. Foi bom, foi muito bom. Eu solto as músicas aqui, a gente vai dar um de DJ aqui, sabe? Mas esse é o novo tempo, né? É o tempo da gente se reinventar, né? É ou não é? Deixa eu pôr mais uma aqui para nós, enquanto o pessoal está chegando. Olha lá, vamos lá. Aqui como a gente trabalha, ó. Ai, Deus. Estão ouvindo aí? Tá dando para ouvir? Pastor Antônio de Ângeles está chegando. Oh, que bênção. Reinaldo. Vamos lá. O louvor não está saindo, só está saindo sua voz. Ah, não está saindo, não? Olha lá. Abaixo mesmo o som. Mas tá dando para ouvir aí? Sim, pastor. Sim. Ó. Gente, vocês estão ouvindo o louvor? O louvor não está saindo, não. Só Tá, não? Louvor não. Então eu vou cantar para vocês. Louvor não está saindo. Vencer. Só eu que estou ouvindo aqui. Tô brisando aqui na presença de Deus. Né? Vamos lá. Sério, não está saindo aí, não? Pensei que estava saindo. Não está não, pastor. Tudo bem, Não. vamos ver se é a música. Nem estou conseguindo pensar na música, pastor. Só estou pensando na sério? gargalhada. Ei, Só estou que pensando tá na com... gargalhada do Olegário. Ai. E essa aqui tá saindo? Tá saindo agora? Estão ouvindo? Não é possível. Agora sim. ouvindo baixo, mas tá. Agora sim. Tá meio baixo, mas dá para ouvir. Tá bem baixo. Começar adorando, né? Vocês estão com ouvidos biônicos aí. Por amor! Foi por amor! Não estamos ouvindo. Derramou.
Minha dolorosa se entregou. Mereço sua graça, me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel. O Deus de Deus Galileu, Jesus, 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 Galileu. Me rendo ao teu amor, eu me rendo ao teu amor, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo. Manuel, obrigado, Senhor. Jesus, 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 Galileu. Aleluia! Amém! Bom, agora boa noite para todos, paz seja convosco. Estamos com a alegria hoje de receber o pastor Antônio de Ângeles, que é o nosso conselheiro aqui no estado de São Paulo, meu amigo, esposo da pastora Sônia, nossa coordenadora distrital, no Distrito 3, coordenadora distrital de células, que hoje vai trazer a palavra para nós. Mas antes de nós começarmos, daqui a pouquinho eu já passo a palavra para o pastor De Ângeles. Eu quero aqui agradecer aqueles que estiveram conosco no Insight, sábado. Gente, aquele trabalho saiu de um dia para o outro. Na verdade, a gente estava sem saber se íamos poder fazer, se não ia, por conta do fechamento ou não, né, das igrejas, enfim. Quando foi na quinta-feira à tarde, à noite, ou então o governador disse que ia começar a vigorar segunda-feira hoje,
Aí a gente falou, então vamos fazer. De quinta para sexta, a gente montou um evento que tinha mais de 250 pessoas, assim, mas com todo o espaçamento de 1,5 m, com toda a segurança, álcool em gel, máscara. O pastor Legário esteve conosco, pastor Legário, pastora Gi. Pastor Legário, dê aí a sua consideração aí, você que esteve no evento, então, você pode dizer se foi mais ou menos, se foi bom, como é que foi? Shalom Aleichem, paz já convosco, bom estar com Amém. vocês novamente, meu pastor Dom De Ângeles, também muito bom estar com o senhor aqui. Olha, o insight foi extraordinário. O resultado foi nos cultos de ontem aqui na nossa igreja. Não teve nem pregação, de tamanho era a unção e um poder que foi no culto. A gente veio Amém. inspirado, pastor, eu e minha esposa que tivemos com o senhor aí, ó, impactado por cada administração, o que aprendemos, o conteúdo tem já marcado a nossa história aqui na Vila Dionísia, na Zona Norte de São Paulo. Foi uma manhã e uma tarde, uma noite preciosa. As ministrações se casaram, né? Ensinamentos que vamos levar para a vida toda, não somente para a vida cristã, mas para uma vida toda, na vida secular, familiar, algo extraordinário, foi muito bom. Eu espero que tenha de novo, que eu quero levar pessoas. Amém. Vamos sim, com fé em Deus, vamos fazer um outro logo, logo. Bom, nós tivemos um mindset, né? Nós tivemos uma mudança de mentalidade, uma programação mental, né? Uma mudança de pensamento, de crença. Porque assim, gente, ó, olha só, a gente, quando a gente nasce, a gente recebe muitas informações na nossa infância, na nossa vida como criança, a nossa vida como adolescente, pré-adolescente, como jovem, adulto, e até na nossa vida assim já mais madura. A gente recebe muitas informações e nós acabamos acreditando em muita coisa, né? Muitas crenças. Tudo começa com uma palavra que gera um pensamento, um sentimento e uma crença. E a crença ela pode ser positiva ou negativa, e ela se instala. E quando ela se instala, é difícil. Você quer ver? Só para vocês terem uma ideia, uma das coisas que a gente aprende, não só dentro de casa, mas também com a língua portuguesa, né? A língua portuguesa é a língua mais difícil que tem, porque tem tanta gíria, né? Já viu aquele ditado? Cavalo dado não se olha os dentes. Todos nós sabemos o que quer dizer isso. E muitas vezes nós realmente acreditamos nisso mesmo. A gente pega alguma coisa mais meia boca, mais ou menos, e alguém pergunta, mas você comprou isso aí mesmo? Ah, cavalo dado não se olha os dentes, nem comprei, eu ganhei. Então, a gente vai criando uma cultura de crença que muitas vezes acaba, no final das contas, nos autodestruindo. Então, a gente precisa mudar essa mentalidade de que a gente não pode, aquelas coisas que a gente aprendeu dos nossos pais, não que eles fizeram porque não nos amavam, pelo contrário, por nos amar, muitas vezes falaram e deixaram marcas na gente que, ao invés de nos ajudar, acabou nos atrapalhando um pouco. Por exemplo, eu vim de uma família que meu pai falava para a gente, vocês têm isso aí mesmo, vai trabalhar de peão o resto da vida. E de verdade, eu casei, eu trabalhava de meio oficial de ajudante, acredita isso aí? Parei de estudar, porque, na verdade, a gente acreditava que era isso mesmo, a gente tinha que ser aquilo, e aquilo estava bom. Mas, ó, quem encontra uma esposa, encontra uma joia rara. Ó, o pastor Antônio de Anjos já abriu o sorriso, ó. E a minha mulher, um segredo para os homens aqui que são casados, quem vai casar também, um segredo. Aprenda a ouvir tua mulher. Aprenda a ouvir sua mulher. A mulher sábia edifica a casa. A tola destrói, mas a sábia, ela levanta. Amém? Então, obrigado a todos que estiveram. Eu sei que tem mais gente que teve no Insight, a Gi também teve, ministrou, foi muito boa a sua palavra, Gi. Deus, assim,
falou poderosamente através da sua palavra. A palavra do Felipe veio assim uma revelação tremenda, tremenda, algo assim impactante mesmo. A pastora Anivalda fechou com tanta unção, enfim. Obrigado a todos. Mas agora nós vamos para a palavra e eu quero aqui já fazer a apresentação, que dispensa a apresentação, mas está no nosso... Quando você abriu aqui o nosso link, você já viu a foto dele, pastor Antônio de Ângeles, que vai trazer uma palavra para nós, nascidos para este tempo. Deus te abençoe, pastor. A palavra é sua, Deus te abençoe. Fica na paz aí, tranquilo. Boa noite, pastor Marcos, boa noite, pastores, Amém. pastoras, líderes em geral. E quero cumprimentar a minha digníssima esposa, já que o senhor falou. Nós vamos indo para 37 anos de casados, e eu continuo apaixonado por ela, né? Diz que o homem tem 3 oportunidades de ficar rico, pastor Marcos. A primeira é ao nascer, quando a gente nasce, né, de uma família rica. A segunda é quando a gente casa. Aí, no meu caso, eu queimei as 2 etapas. E, e a terceira chance é trabalhar bastante, né? Então, como a primeira etapa eu queimei, a segunda também, minha esposa e eu estamos unidos para crescer juntos, né? E ela também queimou a segunda chance, né? Então, só sobrou para nós a terceira, né? Amém. Gente, que alegria poder falar com vocês. Confesso para vocês que eu estou, desde o dia em que o pastor Marcos nos fez o convite, eu estou tentando preparar alguma coisa que venha de encontro à expectativa de cada coração. E orei, pedi a Deus uma direção, e o tema nasceu de uma conversa que eu tive com o próprio pastor Marcos, né, pastor Marcos? Né? Ele ligou para mim e a gente foi conversando. Esses dias eu conversando com os pastores da região, falei para eles, nós nascemos para esse tempo. Por que que nós nascemos para esse tempo? Às vezes as pessoas dizem, mas eu não nasci para isso. Esse negócio de live, esse negócio de culto online, esse negócio de célula online, isso não é para mim, né? Aí eu disse para eles o seguinte, é para nós, porque se não fosse para nós, nós teríamos nascido noutra época, não é verdade? E Deus já sabia que tudo isso aconteceria nesse tempo e nos enviou exatamente para essa época, né? Nascemos no tempo certo, nascemos no tempo determinado por Deus, nascemos para um propósito específico. E o próprio Jesus, ele veio no tempo determinado por Deus, não é verdade? Né? Nós lemos nas Escrituras, lá em Gálatas capítulo 4, no versículo 4, lá em Efésios capítulo 1 também, nós lemos sobre a manifestação de Deus na plenitude dos tempos. Então, Jesus, ele veio no tempo certo. A Bíblia diz lá em Gálatas capítulo 4, versículo 4, mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sob a lei. Então, se até Jesus veio no tempo certo, pode ter certeza, você chegou neste mundo no momento certo para um propósito determinado por Deus, né? Eu creio desta forma. Queridos, a vida, né? Não a vida só aquilo que resume a nossa história, mas a vida, desde quando Deus a criou, né? A vida, o mundo, as histórias do mundo, né? Tudo tem seus ciclos,
Por exemplo, a gente sabe que quando um pastor chega para assumir uma igreja, por exemplo, ele fala assim, nós vamos escrever uma nova história. Na verdade, não vai apagar nada do que já aconteceu ali. Ele vai, na verdade, continuar uma história, talvez escrever mais um capítulo, né? Porque quando encerra um ciclo, começa outro, né? Com toda certeza. Então, todas as histórias, todo este mundo, ele tem seus ciclos, tem seus tempos, tem seus capítulos, né? E tanto na história secular quanto na história bíblica, Deus sempre levanta homens e mulheres em períodos específicos para marcarem épocas. Deus nos escolheu para esse tempo. Você está nesta igreja, você lidera este grupo, este departamento, você lidera esta célula, cada um na sua cidade, cada um no seu lugar, porque Deus quis que fosse assim, né? Deus levanta pessoas, homens e mulheres, para marcarem épocas. Deus me escolheu, Deus te escolheu exatamente para esse tempo. Porém, embora Deus tenha nos escolhido e nos feito nascer neste exato momento de desafios, de pandemia, né? De dificuldades, não é fácil, pastor Marcos, a gente chegar na igreja e pregar para uma câmera. Isso não é fácil, né? Nós estamos aqui já desde o dia 1º de março, sem poder fazer culto presencial. Vocês estão começando hoje. Nós já estamos há 15 dias. Nós vamos para 30 dias aqui, né? O ano passado ficamos 3 meses. A grande maioria também ficou. Mas nós precisamos nos adaptar a essas situações, né? Então, Deus nos escolheu para esse tempo. Agora, embora Deus nos manda para a época certa, para o tempo certo, para o lugar certo, nós podemos recuar, nós podemos escolher não fazer ou fazer. Nós podemos deixar de cumprir o propósito de Deus ou cumprir o propósito de Deus, né? Então, veja só, esses dias nós ouvimos uma palavra do pastor Toninho, nosso presidente, e ele falou sobre os 12 espias, né, que Moisés enviou para conhecer, para espiar a terra prometida. Foram 12 homens que ele enviou. Foram 12 príncipes. A Bíblia, lá em Números capítulo 13, no verso 4 ao 15, cita o nome de todos os 12, né? Vemos lá Samua, Safate, Calebe, Igal, Oséias ou Josué, Paute, Gadiel, Gade, Amiel, Setur, Nabe e Jeuel. Mas se nós perguntarmos para a igreja, quantos aqui podem citar o nome de 2, pelo menos? Todos vão lembrar de quem? Josué e Calebe. Por quê? Porque, gente, ninguém vai se lembrar de gente que recuou. Gente que recua não deixa história. Gente que volta atrás não deixa marca. Ninguém se lembra de gente derrotada, né? Quando você vai contar a história de alguém, você sempre vai contar a história de alguém que enfrentou os desafios e os venceu, certo? John Maxwell,
ele disse que os líderes se destacam. Olha só que coisa interessante. Líderes se destacam em momentos difíceis. Líderes se destacam em momentos difíceis. Às vezes, nós damos muito mais ênfase, muito mais importância aos privilégios que os cargos, que as funções, que os títulos, né, e que os status nos dão, do que aos desafios e responsabilidades que essas mesmas funções vão exigir de nós. Então, é interessante a gente parar um pouquinho. Quando nós assumimos uma liderança, nós estamos preocupados com o status, com os privilégios, ou nós estamos preocupados com as responsabilidades e os desafios que essas funções nos imporão? Não é verdade? Então, meus queridos, olha só, nós vamos enfrentar oposições, nós vamos enfrentar adversidades, sabe? Sempre vamos enfrentar. Eu estou no ministério desde 1982. Me converti em Jaboticabal, ministério da pastora Fidelcina e pastor Daniel. O pastor Daniel hoje é superintendente lá em Taquaritinga, é o nosso coordenador nacional de casais, amigo do pastor Marcos também, né? E eu me converti através do ministério deles. E nós fomos enviados para o ministério, pastor Marcos, com 2 anos de convertido só. E tudo que a gente aprendeu, aprendemos fazendo. Imagine quantos desafios nós enfrentamos. Eu digo nós, porque eu fiquei 2 anos e meio sozinho, solteiro, e logo Deus preparou a minha esposa, graças a Deus, que veio dividir, né, o fardo comigo, não é verdade? Né? Então, nós enfrentamos perseguição, nós enfrentamos momentos de fome. A minha esposa chegou a desmaiar de fome com 6 meses de gravidez da nossa primeira filha, né? Agora, foi difícil? Foi difícil. Mas se eu tivesse jogado a toalha, se eu tivesse desistido nesses momentos difíceis, eu não estaria aqui hoje falando com vocês. Não é verdade? Então, veja só, querido, a Bíblia diz que se o meu justo recuar, a minha alma não tem prazer nele. Deus não conta com a nossa desistência em nenhum momento, né? Veja só, vamos sempre enfrentar desafios, vamos enfrentar oposições. Hoje, as lutas são outras, né? Nós enfrentamos aí essa questão da pandemia, sabe? Existem outras motivações que não convém a gente falar por trás desse vírus, porque vírus existiu em tudo que é tempo, tudo que é época, né? Hoje, esse vírus virou um pretexto para fechar a igreja, mas nós não podemos recuar. Nós não podemos parar em hipótese alguma. Por quê, gente? Veja só, diante das adversidades, nós podemos lamentar, nós podemos chorar e passar uma vida inteira lamentando, chorando, resmungando, infeliz, insatisfeito, botando a culpa em um, botando a culpa em outro, ou podemos reagir e cumprir a missão para a qual Deus nos enviou nesse tempo, não é verdade? Olha só, quando Neemias, o irmão dele, chegou e contou para ele a situação que estava Jerusalém, que estavam os muros, né? A Bíblia diz lá em Neemias, capítulo 1, versículo 4, que o Neemias, ele sentou e chorou. Sentou e chorou. Olha que coisa.
Isso é natural. Quando nós recebemos uma história, uma verdade de adversidade, uma notícia que não é agradável, que nos choca, é normal a gente sentar, a gente chorar, de falar, meu Deus, não acredito nisso, por que isso está acontecendo? Tá bom, sentamos, choramos, Neemias fez isso, mas Neemias reagiu. Amém? A Bíblia diz que Neemias, ele entrou em jejum, ele entrou em oração, certo? E na primeira oportunidade que ele teve, olha só, querido, na primeira oportunidade que ele teve, ele foi falar com o rei Artaxerxes, certo? Então, podemos chorar? Podemos. Podemos sentar? Podemos. Podemos lamentar? Podemos. Grandes líderes fizeram isso. Davi fez isso quando o filho dele estava doente. Não é verdade? Mas o que nós não podemos é ficar prostrado. Né? Ficar prostrado não vai resolver em nenhum momento a situação. Podemos passar a vida chorando ou levantar e reagir e ir falar com o rei. Né? E nós temos um rei sempre disposto a nos ouvir. Não é verdade? Amém? Então, veja só, queridos. Neemias, ele foi para cima, amém? Ele enfrentou opositores, sim, Sanbalate, Tobias, Gesem, ele enfrentou várias adversidades, enfrentou ameaças, calúnia, não é verdade? Ele enfrentou falsa profecia, ele enfrentou motivos para desanimá-lo de todas as espécies que vocês possam imaginar. Eu estou falando com conhecedores das Escrituras Sagradas. Mas, veja só, nada disso foi suficiente. Embora ele tenha passado um tempo chorando e lamentando, a Bíblia diz que ele começou a obra e em 52 dias, né, após iniciar a reconstrução do templo, a reconstrução dos muros, né, o trabalho ficou pronto. Está lá em Neemias, capítulo 6, versículo 15. Né? Ele concluiu o trabalho. Neemias, ele ganhou ânimo, se animou em Deus. É interessante, às vezes, eu quando falo sobre isso, eu me lembro de Davi, quando recebeu, ele chegou na cidade que ele abrigava-se, numa cidade entre os filisteus, né? E os adversários tinham botado fogo na cidade, né? E a Bíblia diz que haviam levado também as suas esposas, as esposas dos seus guerreiros, né? Dos seus valentes, tinham levado todos os seus bens, todos os seus pertences, mas a mesma Bíblia diz que Davi buscou forças no Senhor, se fortaleceu em Deus. Queridos, este é o nosso momento, né? Mas nós não vamos fazer o que Deus propôs para que a gente fizesse sem enfrentar a adversidade. Há momentos, há circunstâncias que nós devemos esperar Deus fazer. Há momentos que nós esperamos Deus fazer. Tem situações que fogem ao nosso controle, que por mais que a gente se esforce, a gente não vai conseguir mudar. Há momentos que nós esperamos Deus fazer, mas há situações, queridos, que Deus espera a gente fazer. Amém? Há momentos que nós esperamos Deus fazer, mas há também momentos que Deus espera a gente fazer. Ele espera que a gente se posicione, ele espera que a gente comece a agir. Davi era um homem de oração, né? Nós conhecemos as Escrituras, Davi orava constantemente, né? Em um momento diz que ele orava 3 vezes ao dia, mas ele não orava só 3 vezes ao dia.
né? Ele era um homem de oração. Mas para derrubar Golias, ele não ficou só orando. Para derrubar Golias, queridos, ele partiu para o enfrentamento. E Davi foi enviado na hora certa para o seu pai. E ele estava indo apenas levar comida para os seus irmãos e para o rei Saul. Mas Deus o estava enviando para enfrentar Golias. Então, a gente ora, a gente busca, a gente jejua, e vem aí o jejum da vitória, e vai ser uma bênção, em nome de Jesus, né? Mas há coisas que nós precisamos nos levantar e fazer. Há gigantes que só vão cair com as nossas ações e não apenas com a nossa oração. Queridos, nós, queridos, não temos olha, eu falo isso com muito temor, nós não temos direito de jogar a toalha. Nós não temos direito de parar. Por quê, queridos? Porque quando um líder para, infelizmente a gente vê alguns colegas, não quero mais, chega, eu estou cansado, né? Mas nós não temos esse direito, sabe? Aquele que nos chamou não nos deu a opção de parar no meio do caminho. Veja, quando um líder para, os seus seguidores também param. Então, se eu paro como pastor, quantos vão parar atrás de mim? Os meus seguidores também vão parar. Por que eu não tenho direito de parar? Eu tenho um neto com 8 anos, vai fazer 9 anos. E desde quando ele aprendeu a falar, ele diz assim: eu quero ser pastor, como o meu avô. Já pensou se eu paro? Eu vou frustrar o meu neto. Se eu parar, não valeu a pena minha esposa ter enfrentado tudo que ela enfrentou comigo. Se eu parar, não valeu a pena as minhas filhas terem passado dificuldade. Sabe, meus irmãos, se eu parar, não valeu a pena toda a motivação que eu recebi dos meus pastores para fazer a obra. Porque se eu paro, outros param. Tá? Olha só, interessante, eu estava lendo as Escrituras, né? E ainda falando sobre a questão de parar, né? Quando um líder para, ele para outros, ele frustra expectativas daqueles que gostariam de ser igual a ele. Não é verdade? Então, veja só, irmãos, pastores e pastoras. Um líder não pode sequer morrer. É verdade. Por isso nós temos que nos cuidar, sabe? Cuidar da nossa saúde, cuidar do nosso intelecto, cuidar da nossa vida espiritual, cuidar da nossa família. Nós não podemos morrer em nenhuma área da nossa vida, sabe? A Bíblia diz que, lá em Juízes, no capítulo 2, no verso 18 e 19, diz assim: sempre que o Senhor levantava um juiz, sempre que o Senhor, tá vendo, ó, minha esposa veio trazer água para mim aqui, ó. Ela é fera, viu, pastor Marcos? Né? Então, veja só, sempre que o Senhor, estou lendo Juízes, capítulo 2, versículo 18 e 19, sempre que o Senhor levantava um juiz, ou seja, um líder, né, sobre os israelitas, o Senhor estava com este líder, com este juiz, e ele livrava o povo dos seus inimigos.
enquanto vivia os juízes. Deus livrava o povo dos seus inimigos enquanto vivia o líder, enquanto vivia o juiz ou os juízes, certo? Pois o Senhor tinha compaixão do seu povo, que sofria sob o peso da aflição provocado por seus opressores. Olha que coisa agora, vem o próximo texto, diz assim, próximo versículo. Quando o juiz morria, porém, eles voltavam aos seus caminhos corruptos e se comportavam ainda pior que os antepassados. Seguiam outros deuses, servindo-os e adorando-os, não abandonavam suas práticas perversas e seus caminhos teimosos. Ou seja, o líder morria, o povo perecia. Então, líder, não pare, não morra. Não morra, não estou dizendo só fisicamente, não morra ministerialmente. Não deixe morrer a vontade, não deixe morrer o chamado de Deus dentro de você. Sabe, teve um dia na minha vida que eu pensei muito forte e muito seriamente em parar. Quem é que nunca pensou? E eu disse para minha esposa assim, amor, você escolhe. Você quer ir para Catanduva, onde moram os seus familiares, ou você quer ir para Jaboticabal, onde mora a minha família? Nós vamos trabalhar, nós vamos frequentar uma igreja, mas eu não quero mais ser pastor. Olha só a importância de ter uma mulher sábia. E ela disse assim, tá bom, amor. Então, nós vamos para onde você quiser. O chamado é seu, o ministério é seu, a unção foi Deus que te deu. Agora só me responda uma pergunta. Olha só a pergunta que ela me fez, pastor Marcos. Qual gaveta daqui você vai guardar a unção, o chamado, o ministério? E aí, sabe qual foi a minha resposta? Eu dobrei o joelho e comecei a chorar, e nós choramos juntos, sem palavras. Choramos mais ou menos 40 minutos. Meus amados, Jeremias, um dia disse assim, eu não vou mais pregar. Está lá em Jeremias capítulo 20. Eu não vou mais pregar. Quando eu pensei em não mais anunciar a palavra de Deus, então ardia dentro do meu coração como um fogo. Eu não posso me calar. Portanto, queridos, um líder não tem direito de parar. Um líder não pode morrer. O que faz a diferença entre um líder e um líder? Olha só, entre um líder e um líder, entre aspas. O que faz a diferença é a reação diante dos aparentes fracassos. Olha, o que faz a diferença é como nós reagimos diante dos desafios. Não está fácil para a gente. Mas é isso que nós temos que fazer, exatamente isso. Foi para isso que Deus nos chamou. Nós nascemos para essa época. Nós nascemos para esse tempo. O profeta Jeremias, ele, lá em Lamentações, né, no capítulo 4, no versículo 1, ele fala que Israel era o ouro que perdeu o brilho. O ouro que perdeu o brilho. Sabe? Eu fiquei pensando sobre isso, né? O ouro que perdeu o brilho. E Deus falou no meu coração o seguinte: não é porque as lutas,
as dificuldades, as adversidades, os problemas, os desafios, né? Tiraram o brilho, sabe? Cobriram, talvez com uma poeira, com uma fumacinha, né? O seu brilho. Isso não diminui em nada o seu valor. Ouro continua sendo ouro. É como uma nota de R$200 que você pode amassar. Todos nós já falamos sobre isso na igreja. Já pegamos talvez uma nota de 50, de 10, já amassamos e tal. Quanto vale? Né? Vale 50. E a gente amassa e amassa. E agora quanto vale? Vale 50. Esse é o ouro sem brilho. Continua sendo ouro. Você continua tendo o mesmo valor de quando Deus te chamou. Amém? Às vezes as situações ofuscam o brilho do líder. Isso não quer dizer que você deixou de ser ouro. Amém? Nós somos mais valiosos que o ouro de Ofir. Né? Olha só, basta um toque de Deus. Deus vem, dá aquele toque e a gente volta a brilhar. Não é assim? Amém? Nós não valemos menos quando estamos abatidos. Você não vale menos quando está enfrentando uma grande luta, uma grande prova. Portanto, meu querido, Deus te fez nascer para esse tempo e nós precisamos uma única coisa, nos adaptar a ele. Bem, há multidões esperando uma reação sua. Que Deus te abençoe. Eu quero, se for permitido, pastor Marcos. Caiu aí, pastor de Anjos? Vitinho? Eu acho que sim, pastor, deu uma travada. Deu uma travada lá? Isso. Ok, vamos ver se ele volta. Mas, irmãos, que palavra maravilhosa. Que palavra abençoada. Como Deus, ele é fiel. Como Deus, ele cuida da gente. Veja se Deus, ele não é maravilhoso. Vamos aguardar se o pastor Antônio vai voltar. Ô, meu pastor. Opa, voltou. Eu peguei um outro aparelho aqui, apagou tudo aqui, eu não sei se estava desconectado da energia, me perdoa, tá bom? Agora está com o aparelho da pastora Sônia, olha como a mulher ajuda. Isso. É bom ter uma esposa prevenida, né? Ô, pastor. Amém. Pastor, o senhor permite fazer uma oração? Claro que sim, a palavra é sua. Amém. Então vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer por esse momento tão importante que passamos aqui falando a respeito da tua palavra, nascidos para esse tempo. Obrigado, Senhor. Obrigado pela vida do pastor Marcos Soares, que de forma tão espontânea e dinâmica realiza esse trabalho com tanto entusiasmo. Senhor, esta bênção repouse sobre todos os líderes aqui presentes, sobre nossas vidas, sobre todo o nosso ministério paulista, sobre o nosso presidente, pastor Toninho, e sobre todos quantos oram conosco, bem como suas respectivas igrejas, células, todos os seus liderados, em nome de Jesus. Amém e amém. Oi. Graças a Deus. Obrigado, meu pastor, pelo carinho. Amém? Um grande abraço a todos. Que Deus os abençoe. Pastor de Anjos, eu não tenho palavras para agradecer você ter se deixado, né? Se permitido ser usado por Deus para nos abençoar. Eu anotei tantas coisas aqui preciosas, né? Eu agradeço a Deus pela tua vida. Você veja, pastor, hoje nós estamos aqui todos em casa, né? Estamos aqui com 121 aparelhos aí. Glória a Deus. Eu acredito que tem casa que tem 2, 3 pessoas.
Amém. conectados aqui em casa. Poxa vida, é tão bom estar na igreja, né? Mas a igreja não tem 4 paredes, a igreja tem 2 pernas. Nós somos essa igreja, a igreja gloriosa, né? Nós estamos na igreja, né? Exatamente. E nada pode parar a igreja do Senhor. A igreja é do Senhor e as portas do inferno não prevalecem. Amém. E é tão verdade que nós estamos aqui reunidos como igreja. É. Né? E há exato um ano atrás, eu ouvia muitos líderes, pastores angustiados. Eu não sei o que fazer, eu não sei como é que eu faço uma live, eu não sei. Olha só, nós nos adaptamos, não é? O que nos diferencia de um tatu? Muita coisa, né? Porque, por exemplo, há mais de 500 anos, o homem vivia igual o tatu. Vivia no buraco, comia bichinho. Mas o que nos diferencia do tatu é que nós evoluímos. Né? Essa é a verdadeira evolução. Não é verdade? E aí o que acontece? O tatu continua ainda comendo bichinho, né? E o nós não. Olha o homem, quantas coisas que já passou, já inventou, cresceu, melhorou. Glória a Deus. Nós temos o poder de adaptar. Nós somos adaptáveis. Deus nos deu essa força para nos adaptar. Amém. E o senhor falando aí, pastor, eu estava pensando, né? Não é fácil ficar em casa. A gente não nasceu para ficar assim preso, né? Mas é um tempo de Deus, que nem o senhor falou aqui, que nós não podemos nos acovardar. Né? Então, eu digo para cada líder de célula aqui, cada pastor, superintendente que está conosco aqui, não solte a mão no arado, não tire a sua mão do arado. Amém. Foi Deus que te deu esse arado, Ele te colocou nessa terra, Ele que colocou você para liderar uma célula. Não abandone essas pessoas, continue com o WhatsApp, seja lá com qual plataforma for, mas cuide, né, pastor Antônio? Não precisa querer o que é dos outros, mas não podemos abrir mão do que Deus nos deu. Lógico, com certeza que não. Então, tá aí, ó, nós estamos aqui juntos, pregando, sendo abençoados, recebendo, partilhando, compartilhando o pão, dividindo o pão, né? Partindo o pão aqui juntos, e isso faz toda a diferença. E, na verdade, é bom, às vezes, a gente estar em casa. É bom. Né? Foi em casa que Noé estava quando o dilúvio caiu, não foi, não? Entra tu e tua casa na arca. A arca era a casa dele. Entra aí agora, porque agora o negócio vai fechar o templo lá fora. Então, tem hora que é bom a gente estar em casa, né? Porque a gente não entende, mas é Deus. Eu quero ler um versículo aqui que me chamou muita atenção hoje. Depois eu queria ouvir o pastor Nilson, que está com a gente também, né? Uma barbona que eu vou te contar aí, hein? Olha, se eu tivesse a metade da sua barba na minha cabeça, eu era o homem mais feliz do mundo. Obrigado, Deus abençoe. Amém. Aqui, ó. Um abração para vocês aí, viu? Amém. Já te dou a abraço. palavra já, pastor Nilson. Espera aí, ó. Isaías 26, versículo 20, diz assim: Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que cesse a ira, a praga. Pois eis que o Senhor sai do seu lugar para castigar a iniquidade dos moradores da terra, e a terra descobrirá o sangue que embebeu e já não encobrirá aqueles que foram mortos. Sabe, há tempo de nós abraçarmos, há tempo de separar, há tempo de sorrir, tempo de chorar. E esse é um tempo de nós refletirmos, mas não de pararmos, né, pastor Antônio? Mas não, de parar continuar como uma igreja gloriosa, uma igreja que não para, que não se deixa vencer. Até porque nós já somos muito mais do que vencedores. Está conosco aqui, pastor Antônio, o pastor Nilson também. Pastor, e aí, como é que estão as coisas, pastor Nilson? Paz. Paz para todos vocês aí. Eu fico feliz em ouvir aí os pastores, com as experiências transmitidas para a gente aí. Quantas experiências, né? É a alegria da gente. E estamos, graças a Deus, no controle de Deus, né? Deus que está no controle de tudo.
Se deixar nas nossas mãos, a gente não consegue fazer corretamente. Mas deixando para Deus controlar, o tempo é de Deus também, né? Esse tempo que estamos vivendo aí é um tempo programado por Deus para nós. Com certeza tem Deus seus objetivos, seus planos, seus propósitos, e estamos nas mãos dele. O que Deus tem para nós nesse tempo, não podemos abrir mão, temos que receber. Nascidos para este tempo, foi o tema do pastor Antônio. Perfeitamente. Quando ele falou isso, eu falei, pastor, já está aí, o tema está aí, ó. Tempo, meu Deus. Não é verdade, pastor? E que tempo? Tempo de dor, tempo de luta, tempo... Mas, olha, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Sabe, eu tenho ido para a igreja com tanto entusiasmo, né? Tenho pregado mesmo online com entusiasmo, sabe? E ouvindo essa palavra do pastor De Ângelis, aqui, ó. Qual gaveta você vai guardar? Qual gaveta? Foi essa a pergunta que a esposa fez para o senhor, né, pastor Antônio? Foi Qual essa. gaveta você vai guardar o ministério, aquilo que Deus entregou na sua mão? Poxa, isso é forte, hein? Forte. É. Isso fez eu continuar, pastor. E às vezes a gente tem vontade de olhar para trás, só vontade, a gente não pode olhar, né? Mas, como disse Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, tem coisas que a gente tem que esquecer. Vamos prosseguir para aquelas que estão adiante. Amém. Não é? Muito bem. Deixa eu dar um aviso para vocês aqui. Aqui os nossos coordenadores aqui de São Paulo também, o pastor Ricardinho. Pastor Ricardinho está aí, né? Pastor Ricardinho, pastor Agi. Ele está ali, o seu. Está aí? Você desligou o som? Não. Miltinho, consegue visualizar que eu estou só vendo eu aqui, ó. Vamos lá, enquanto alguém aparece aí deles aí, nós vamos ter no dia 18 de março agora, essa semana agora, dia 18, é quarta ou é quinta, Miltinho, agora, dia 18? Dia 18, acho que é Quinta-feira. Quinta, né? Nós teremos nossa reunião online com o Distrito 7 e o Distrito 8. Vai ser uma reunião como essa aqui, uma palavra, um louvor, e nós vamos fazer reunião com todos os distritos e depois vamos fazer o nosso congresso estadual, a nossa live estadual de células. Embora nós não conseguimos voltar presencialmente, mas nós estamos trabalhando remotamente, né, usando as ferramentas de Deus para esse tempo. Bem? Esse tempo. Pastora Sônia também está por aí, pastor Antônio? Pastor, está falando que o anfitrião desativou o vídeo. Ué, o anfitrião é o Milton. Ativa os vídeos aí, Milton. Aí, agora sim, ó. Pastora Sônia. Eu estava ouvindo o pastor De Ângelis falando aqui. Puxa vida, que coragem, hein? Em qual gaveta você vai guardar o ministério? Mostra para mim, não é isso? Foi isso aí que a senhora falou para ele, né? Em qual gaveta você vai guardar o ministério? É isso aí, a gente precisa ter mulher corajosa mesmo para peitar a gente, para dar umas... em casa também é assim. Em casa também é assim. Pastora Sônia, eu estava falando que nós vamos ter no dia 18, agora, quinta-feira, a nossa reunião lá com o Distrito 7 e 8. Vou até pedir para o pastor Toninho gravar um vídeo. Aliás, já pedi para ele, pastor Lucas, uma palavra de saudação deles para o nosso ministério do Distrito 7 e 8. E seria muito bom poder contar com você, pastor Antônio, pastora Sônia. Quinta-feira, se puder entrar também na live. Sempre ter um conselheiro é bom, é uma autoridade que nos cobre e nos abençoa, viu? É sempre um prazer, pastor. Amém. Muito obrigado mesmo, de coração. A família de vocês tem sido uma grande bênção para todos nós aqui. Amém? Nós temos mais pastores aqui, né, Milton? Obrigado.
Amém. Deixa eu ver aqui quem mais Temos está o com a gente. pastor aqui. Carlos também. Pastor Carlos está por aí? Pastor Carlos, meu amigo. Põe ele aí, Miltinho. Você que está coordenando os vídeos aí, que eu estou aqui, ó. Estamos aqui, pastor. Estamos firmes aqui. Como é Que palavra abençoada, né? As multidões estão esperando a nossa reação. E olha, pastor, foi benção isso daí. A palavra veio ao nosso encontro e eu louvo a Deus. Amém. E dia 18 estamos aí, pastor. Estamos envolvendo o povo já para dia 18. É, dia 18, é isso aí. Vamos estar juntos aí. A tua filha está bem? Graças a Deus, pastor. É netinho ou é netinho? Netinha, chama Eduarda. Agora imagina, né? Se o avô não gostou. Você não é primeiro, não é? Não, é o terceiro já. Puxa vida, todo mundo aí, eu só fico chupando o dedo vendo o povo falar de neto, meu Deus. É no interior é assim. Onde será o dia da minha sorte, viu? Mas vai chegar, pastor, pode esperar. Graças a Deus. Tudo bem? Graças a Deus, tudo em ordem. Então, quinta-feira vamos estar juntos aí, se Deus quiser, tá bom? Amém. Miltinho, tem mais pastores aí com a gente, superintendentes? Tem pastora Gislene, pastora Anivalda está conosco também. Opa, ixi, agora chegou a dona da pensão aí, ó. Não, né? Pastora Anivalda, seja bem-vinda, meu amor. Ela estava numa live lá embaixo, ela estava falando, eu estava ouvindo aqui, ó. Ela está por aí, Miltinho? Vê que o nome dela é Vida Gi também, pastora Gi. Estou aqui, meu amor. E aí, como é que tá as coisas aí embaixo, minha filha? Aqui embaixo, na parte de baixo, eu aqui tô sem... O computador está com problema, aqui não aparece a minha imagem aqui. Ok. Mas obrigado por você ter mandado minha janta. Irmãos, ó, eu vou mostrar, pastor Deus, vou mostrar, ó. Dá uma olhada. Se não é uma coisa boa isso aqui, ó. Subiu, mandou meu filho trazer uma janta para mim aqui. Eu falei, mas não posso nem comer. Eu fiz! Que maravilha! Fiz yakisoba! Ai, tá bom, eu meu nem amigo. sabia que eu tinha feito yakisoba, nossa! Não é yakisoba, não, sei lá o que é isso aqui, é temaki, é uns negócios aqui. Vamos lá. Que legal. Mas e aí, pastor Anivaldo? Você estava fazendo uma live agora, você estava falando sobre o quê? Você estava falando justamente sobre dependência emocional. Eita, Jesus amado. Qualquer hora a gente precisa foi muito trazer a bom. pastora Anivaldo para trazer uma palavra para nós sobre isso aí, viu? Dependência emocional. Falar em dependência emocional, eu fui um dependente emocional, viu, gente? Para casar com essa mulher não foi mole, não, viu? Como eu sofri emocionalmente. Mas isso é para uma outra história. Obrigado, pastor Anivaldo. Deus te abençoe. Quem mais, Miltinho? Pastor Olegário, pastora Gislene. Pastor Legário. É o pastor Legário. Pastor Legário, eu já falei para ele que eu tenho uma inveja desse cabelo dele, da barba dele, que eu vou te contar, viu? Vamos lá, o Reinaldo Carlos. Você é da onde, Reinaldo? Porto Feliz, São Paulo. Porto Feliz, verdade. Deus te abençoe, querido. Muito bom ter você aqui com a gente. Deixa eu ver mais Prazer. aqui. Tem mais. Vamos lá, gente. Abre o áudio aí. Quem é de outra cidade que não é daqui da capital? Mais alguém que é de outra cidade interior? Pastor Cláudio de Jundiaí. Opa! Jundiaí, tá perto, né? Tudo bom, pastor? Tudo bem, pastor. Ótimo. Bela palavra, estou aqui atento. Você viu que maravilha, hein? Pastor De Anjos ele trouxe uma palavra abençoadora. Mais alguém aí do interior que está com a gente, de outra cidade, de outro estado? Acho que tem um pastor aqui que é de Rio de Janeiro. Opa! Estamos aqui também, pastor Marcos. Da onde? Que eu não estou vendo aqui, estou procurando. Pastor Fernando, Araçatuba. Araçatuba, aê. E aí, como é que tá as coisas por aí, meu pastor? Graças a Deus, na fé aqui também. Nós estamos dirigindo, estava na casa aqui da mamãe, acompanhando toda a reunião, palavra abençoada. Sempre um momento aí de aprendizado com todos. Tá vendo aí? Maravilha, né? Deus te Glória abençoe. a Deus. A pastora Cris Araújo também está aqui. Pastor é daqui de São Paulo, não é? Daqui da Zona Sul? Não. Osasco, pastor.
Osasco, opa, eu sabia que é de algum lugar pertinho aqui. É. Opa, pastora. Tudo bem, pastor, graças a Deus. Bem. Olha, muito obrigado por vocês terem estado conosco aqui. Quero agradecer ao pastor De Angelis mais uma vez. O pastor Fabrício também está aqui. E aí, pastor Fabrício, tudo bom? Superação aí, ó. Paz, pastor. Graças a Deus, tudo bem. Estamos bem aqui. Olha que palavra, pastor Antônio De Angelis hoje, amigo. Aprendi a amar, né? Estive bem perto dele alguns dias. E essa palavra veio de encontro também ao meu coração, algumas decisões que eu tomei essa semana, o final da semana passada, melhor dizendo. Então, veio só chapuletada mesmo. Só para despertar. Então, louvado seja Deus. Quero parabenizar também por esse tempo que tem sido precioso. Parabéns pelo trabalho, pastor. Amém. Senhor, toda a equipe. Tamo junto aí, viu? Você faz parte dessa equipe, hein? Olha lá. Amém. Essa equipe do pastor Toninho e do Conselho Estadual. Hoje nós estamos conselheiro aqui, ó, e estamos trabalhando. Eu falei para eles, olha, nós estamos ali. Falei, pastor Toninho, o senhor tem certeza que quer que eu continue? Quero. Então, tá bom. Então, aguenta, nós vamos trabalhar. Então, vamos honrar o nosso conselho. O Wagner, você é pastor também, pastor Wagner? Paz, pastor Marcos, tudo bom? Felipe, tudo bom? Paz, eu sou aqui da região 536 do reverendo Rubens Teles Martins. Amém, pastor Rubens, amém. Estamos tocando o trabalho aqui na luta, difícil, né, com essa pandemia, mas eu até estava comentando ontem na igreja, eu creio que a gente fala muito dos problemas da pandemia, nas pessoas que morrem, que é a parte triste, mas a grande maioria, a gigantesca maioria, é curada. E, portanto, eu não vejo como uma pessoa sai de uma internação, né, que está entubado, está na UTI, não pode sair igual entrou, né, pastor? Eu acho que depois que as coisas voltarem ao normal, essas pessoas vão ver que tem um buraco aqui no peito e elas vão atrás de Jesus. Eu acho que vai ter muita conversão e acho que isso é a parte da colheita. Eu acho que tem muita situação aí que Deus está interferindo fortemente, porque não é possível uma pessoa passar pela vale da sombra da morte e não perceber, e não notar, e sair do outro lado do mesmo jeito que entrou. Então, eu creio que nós vamos ainda ver coisas boas por aí. Pode ser que demore um pouquinho, porque nós estamos na fase mais crítica, né? A curva está subindo ainda, mas vacina já existe. É absurdo alguém morrer hoje em dia de Covid, né? Já existe vacina, já existe cura. Então, é hora da gente orar para chegar essas vacinas e depois a gente começar a colher. Porque enquanto toda essa tempestade está acontecendo, nós estamos mantendo a igreja aberta, né? E Deus considera muito isso, né? Nós que vamos segurar o rojão. Você sabe que eu tenho aproveitado pregar. Olha, mas como eu tenho pregado? Nós marcamos 12 batismos esse ano, já fizemos 3. E aí eu tenho falado o seguinte, ou melhor, fizemos 2, vamos fazer agora o terceiro no final do mês, vamos ter que fazer no comecinho de abril, em abril tem que fazer mais 2 para compensar março. Eu tenho pregado, ou você aceita Jesus, meu irmão, ou então você não sabe do dia de amanhã. Na verdade, nenhum de nós sabemos o que vai acontecer amanhã. Nós só sabemos do aqui e agora. Né? O ontem já passou, não tem mais como ficar olhando no retrovisor, né? Então, vamos olhar aqui e agora. E eu tenho desafiado as pessoas, aqui e agora, quer aceitar Jesus ou não? Entrega a tua vida para Jesus, porque ninguém sabe quem será o próximo, é ou não é? Nós só sabemos de uma... Ô, pastor Wagner, a gente só sabe de uma coisa, que cada um de nós estamos com a senha na mão, é ou não é? E assim, e o prazo de validade, cada dia que passa, vai diminuindo. Eu estou passando minha senha para frente, para quem quiser. E eu tenho feito o apelo, o seguinte, e aí, vamos entregar a vida para Jesus ou não? E já tenho feito o apelo, e outro apelo, não morra pagão, pelo amor de Deus, sempre se batiza. Eu tenho essa curiosidade, eu tenho a curiosidade de saber quantas almas já vieram para Jesus e passaram pelas pandemias e saíram curados. Deve ter bastante.
Ó, você está falando com um aqui, ó. Eu peguei e fui curado. Mas já era salvo, né, pastor? Aí não vale. Verdade. Bom, gente, ó, Gi. Pastor, nós batizamos uma moça agora que foi curada da Covid. Ela foi curada da Covid, veio para a igreja e pediu o batismo. Amém. É isso aí, tem que aproveitar agora. É agora mesmo. Esse tempo de aflição aí é Deus dando uma oportunidade para a gente, ó. Quem quer Jesus? Vinde a mim os cansado, oprimido, sobrecarregado, com falta de ar e tudo mais. Vem agora. Porque, gente, ó, o viver é Cristo e morrer é ganhá-lo. Não adianta, minha esposa fala assim, ó, pastor Deanges, não adianta fugir, correr da morte, mas também não precisa procurar ela. Né? Mas na hora certa, a gente vai topar e acabou, não tem essa. Nós temos que estar preparado, não é? Preparado. Então, é nessa hora que a gente está pregando e tem muita gente se convertendo, gente se reconciliando, né? Nós batizamos ó, pastor, no último batismo, para a gente encerrar, né? Porque vamos ficar aqui a noite inteira. No último batismo, a gente tinha 11 pessoas para batizar. E aí eu comecei a pregar, perguntei, quantos que tem para batizar aqui hoje? 11. Aí eu comecei, Deus me tomou, o Espírito Santo me tomou, comecei a pregar, porque a gente tem um culto híbrido na igreja e também online, ao mesmo tempo, né? E eu cheguei e falei, olha, você que está em casa agora me assistindo, sai agora da sua casa, pega o carro, pega um Uber, se você não tiver dinheiro, o irmão ali vai pagar um Uber. Você paga, irmão? Pago. E você? Também pago. Eu também pago. 11 nós tínhamos. Aí eu falei, ó, e à medida que as pessoas forem ligando aqui, falando que está vindo, olha no chat aí da igreja aí do YouTube, vai me falando. Daqui a pouco, pastor, tem mais um 12, mais um 13, mais um 14. Imagina a igreja, vai explodindo. Aí quem quer aceitar Jesus? O rapaz levantou a mão, eu quero. Você quer batizar? Também quero. Agora nós estamos com roupa também. Já tem bermuda P, M, G, GG, Extra G, Super G, tudo o jeito que precisar. Agora tem bermuda, tem camiseta, não tem desculpa. Olha, pastor, eu batizei 25 pessoas no final do culto. 26 com mais um que foi batizado em casa, no chuveiro, porque ele está com câncer, ele não conseguiu ir para a igreja. Me ligaram da casa, dizendo, pastor, o obreiro, o que a gente faz? Falei, sapeca debaixo de chuveiro e vai pela fé aí. Se ele crê, vamos que vamos. O homem não pode nem andar, o homem quer se batizar, assistindo a televisão lá, eu quero me batizar, eu quero batizar. Foi debaixo de chuveiro. Então, a obra é essa. Nós só temos que fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. Aí, ó, dá uma olhada aí, ó. O Milton está compartilhando aí, ó. A gente ficou e não ia embora. Teve uma família que veio a família inteira. O marido veio, o pai, as filhas, e o homem veio de calça jeans, do jeito que veio, caiu para dentro da piscina. Aí o pessoal, mas você vai embora molhado? Eu falei, eu já fiz tanta coisa errada, e ir embora molhado é o de menos. Olha como que é as coisas, como o Espírito de Deus trabalha. Né? Tá aí, ó. A gente batizando aí no último batismo, de 11, acabamos batizando. E Deus está me dando uma graça que agora, pastor, eu não batizo mais, eu só ponho a mão assim e digo assim, ó, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e o Miltinho e os demais ali que batizam, tá vendo? E o Milton está concorrendo cada vez mais comigo para ver quem é mais careca. Tá bom, gente? Acho que deu. Tem mais alguém aqui? Não, deixa eu ver. Pastor Cássio é da onde? Que lugar, pastor? Oi, pastor Marcos, eu sou de São Bernardo do Campo, do reverendo Aidan, 507. São Bernardo. Você tá bom? Graças a Deus. Pastor, eu posso pedir uma oração para todos os pastores? Claro. Primeiro também dizer que foi uma bênção a palavra do nosso pastor Antônio, né? Deus falou bastante em nosso coração. E eu acredito que todos os pastores foram abençoados. Eu não sei se o pastor lembra, a gente conversou um tempo sobre câmeras de vídeos, né? E o meu irmão falou com o pastor. E o meu irmão Roberto, terça-feira passada, ele teve um AVC, um pequeno AVC, né? E ele está com o lado direito um pouco paralisado. Eu gostaria de pedir para todos os pastores, para estarem lembrando do Roberto, do meu irmão, para que ele consiga se recuperar, tá bom? Se os pastores lembrarem, eu vou ficar muito grato, muito feliz da gente poder estar ajudando ele em oração.
Ele é um leãozão para trabalhar e ele está muito triste, está muito sentimental. Eu estive com ele hoje. Eu sei que ele vai conseguir, mas a oração dos pastores com certeza vai ajudar a gente, tá bom? Tá ok, vamos orar assim por ele, tá, cara? Obrigado, viu, pastor? Deus abençoe Amém. a todos. Obrigado, Amém. pastor Antônio, pela tua palavra, querido. Foi uma bênção. Amém. Bom, gente, então vamos orar. Vamos aproveitar e incluir aí o Roberto nas orações. Colocar também o pastor, o filho do pastor Anholeto, né? E também o pai do pastor Zarias também, que também está internado. Vou aproveitar aqui e a gente colocar todos esses nossos irmãos aí que estão passando por um momento difícil, né? Pode deixar lá, Miltinho, eu vou dar o recado, depois eu já oro, para a gente encerrar. Então, ó, nós vamos ter o jejum da vitória, são 21 dias de jejum da vitória, vai começar dia 5 de abril e vai até o dia 25. Esse é um jejum que está sendo lançado pelo nosso Conselho Nacional, em todo o Brasil, em todas as igrejas quadrangular, do dia 5 de abril ao dia 25 de abril, teremos os 21 dias do jejum da vitória, aquele jejum de Daniel, né? A pessoa escolhe uma comida, né? É lógico que não vai ser um temaki desse aqui, enfim, eu vou tirar alguma coisa porque esse aqui eu como, mas eu não sou muito chegado, não. Sou chegado mesmo, sabe de quê? Um torresminho, tudo coisa que faz mal, né? Torresmo, mocotó, essas coisas assim, feijoada. Ninguém gosta disso, né? Bom, a gente vai ter que tirar um alimento sólido, pão, alguma coisa que você goste, um líquido. Tira o giló, pastor. Aí é fácil, né, não, pastor? É o giló e a berinjela. Tem muita gente que não come nem berinjela nem giló. Então, tirar uma bebida, seja café, aquilo que realmente a pessoa ela vai fazer falta, vai doer na carne. E também um hábito. Aí o pastor Jefferson, ele brinca, né? As mulheres deixam de ir no salão de cabeleireiros, mas imagina um negócio desse. Imagina as mulheres deixarem, mas não vai mesmo, né? E, enfim, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar meu cabelo crescer. Bom, eu estou brincando, gente, mas é o jejum da vitória. Pastor Rondinelli também está aqui. Pastor Nelinho, vamos fazer então uma oração, orar pelo pastor Roberto, orar pelo pastor Zarias, viu? Pelo pastor Nelson Anholeto, enfim, por todo o nosso ministério. Vamos colocar a nossa família quadrangular. De repente, alguém tiver alguém na sua família doente, internado, enfim, vamos orar. Agora é o momento de nós unirmos o nosso coração, a nossa fé. Vamos lá, pastor Nelinho, pode orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, ó Pai, por esse tempo. E nós queremos, ó Pai, te apresentar diante de Ti, pastor Roberto, ó Pai, que teve este AVC. Senhor, que o Senhor esteja com a Tua mão estendida, abençoando o pastor Zarias. Cuida, Senhor, sopra da Tua vida. Senhor, o pastor Nelsinho. Senhor, cada pastor, cada familiar, ó Pai, dos pastores, como dói na nossa carne, ó Pai, quando alguém que é do nosso sangue, ó Pai, está passando por uma enfermidade. Então, os filhos de pastores, os familiares, ó Pai, fortalece o Teu povo, ó Pai, estende a Tua mão e cuida, Senhor, com milagre, com graça. Eu, ó Pai, te dou graça pelo Teu cuidado, pela vida, Senhor, do reverendo Marcos, ó Pai, o nosso coordenador de células no estado de São Paulo, a pastora Anivalda, toda a sua família, cobre, Senhor, com a Tua graça, e estende, ó Pai, esta bênção às nossas autoridades, o pastor Mário, a pastora Bianca, o pastor Toninho, a pastora Lourdes. Nós te damos graça porque o Senhor, ó Pai, tem feito milagres cuidando de nós, ó Pai. Nós vimos isso na vida, Senhor, do pastor Toninho, que passou por essa situação tão difícil, mas o Senhor, ó Pai, deu vitória. Assim, ó Pai, o Senhor esteja abençoando o corpo da Tua igreja, a igreja do Evangelho Quadrangular, ó Pai, que anuncia que o Senhor continua salvando, curando, batizando e que em breve voltará. Cuida, Senhor, nós clamamos a Ti e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor Nelinho. Eu já estou ouvindo as panelas cair aí, então vamos lá que o povo está com fome. Vamos encerrar. Eu quero agradecer aqui o pastor Antônio de Ângeles, que é o nosso
o nosso conselheiro aqui em São Paulo, é o nosso mentor hoje aqui, a nossa autoridade maior aqui. Quero pedir para você, pastor Antônio, nos abençoar, nos dando a bênção aí. Depois a gente vai tirar aquela foto, o Miltinho vai tirar a foto, todo mundo aí, todo mundo fazendo um joia, um 4, não sei como é que você vai fazer, tá? Só não pode fazer igual uma irmã que chegou atrás do marido e fez assim, não pode fazer isso aí não, hein, gente, tá? É assim, ó, tal assim, você não pode, pelo amor de Deus, viu? Então, pastor, o senhor nos abençoe aí, pastor De Anjo, por favor, orando por nós para encerrar a nossa reunião. E obrigado, Amém. né? Eu que agradeço.